querido aluno, vamos dar continuidade às nossas aulinhas e hoje vamos falar sobre o nascimento do SUS. Lembrando que tudo que vimos até agora, a gente via que houve várias campanhas específicas para tentar controlar doenças, como malária, como a febre amarela, como aquelas endemias, aquela dificuldade que se tinha por conta do crescimento das cidades, a questão do esgoto a céu aberto, a proliferação de doenças, já que a gente sabe que boa parte das doenças no mundo, elas advêm da qualidade da água, então a falta de acesso a esgoto, o controle do bócio. A gente também viu que o acesso à saúde naquela época era através das caixas dos trabalhadores, as pessoas que trabalhavam, que tinham acesso à saúde naquela época. Houve investimento muito pífio na área de saúde pública, mas nessa época também se preferiu investir muito na estrutura privada, então grandes hospitais, grandes conglomerados médicos surgiram nesse período. E a população, com toda dificuldade, não tinha acesso à saúde de qualidade. E com o processo evolutivo, com o crescimento das cidades e suas mazelas, fez com que existisse uma necessidade preeminente da criação do sistema que fosse capaz de subsidiar a saúde no Brasil. É óbvio que isso se deu, a discussão ela se intensificou já no fim do regime militar, com a implantação aqui da democracia brasileira e as conferências de saúde que iriam ser o foco direcionador para que tivéssemos direito a uma saúde digna, uma saúde de qualidade. É importante registrar isso porque muitas pessoas ficam só falando do SUS, que o SUS não presta, que não tem médico, que não tem enfermeiro, que o hospital cai aos pedaços, mas somos o maior sistema de saúde do mundo, do planeta, sem fazer distinção de raça, cor, etnia, de religião, de classe social, do país que você vem, seja Estados Unidos, Japão, China. Inclusive eu lembro que, eu não sei quantos anos atrás, teve o caso de uma turista, acho que era israelense, não sei de cabeça, que ela veio para Olinda, curtiu o carnaval e teve um tiroteio, o tiro pegou no coração dela. E ela foi levada para o hospital da restauração e lá o médico só vai ela colocando o dedo dentro do coração dela até fazer toda a sutura, fazer toda a cirurgia. Isso no SUS, vale salientar isso. Ela passou um tempo internada, mas graças a Deus ela sobreviveu e voltou para o país dela. SUS, Sistema Único de Saúde. Onde é que você vai viajar para outro país e você vai ter acesso a um sistema desse? Qualquer viagem que você fizer para fora, você tem que bancar aquele seguro de saúde que eu falei, inclusive em outras aulas, seguro de saúde de 30 mil reais, de 30 mil euros, de 30 mil dólares, não vai cobrir nem uma costinha num atendimento hospitalar que você fizer. E aí o SUS, ele nasce em 1988, com a promulgação da nossa Constituição Federal, em seu artigo 196. É quando ele começa a falar do Sistema Único de Saúde. E no artigo 196, ele trata sobre a questão da universalidade, ou seja, qualquer pessoa pode ter acesso aos serviços de saúde do SUS. Em seu artigo 198, ele trata da questão da equidade, as pessoas passam a ter direito universal e igualitário. Ele fala também da questão da participação social, as pessoas têm que participar do processo de gestão, tanto que quando existem aquelas reuniões do Sistema Único de Saúde, principalmente municipal ou estadual, a população ela é representada naquelas pautas, naquelas reuniões, justamente para discutir as políticas de acesso ao Sistema Único de Saúde. Além da questão da integralização, a gente também tem a questão da descentralização. E essa descentralização, o foco dela é jogar parte da responsabilidade do atendimento para os municípios, para os estados e a União também fazendo a sua parte. E o Sistema Único de Saúde ele é financiado com recursos da esfera pública federal, da esfera pública estadual e da esfera pública municipal. O atendimento do SUS ele é realizado através, a gente não tem nem ideia assim, da noção do tamanho do que é o Sistema Único de Saúde, que a gente chega no hospital achando que praticamente é só o hospital.
Mas o SUS ele é formado por vários centros e postos de saúde. A gente tem os hospitais públicos que são da rede estadual, municipal e federal, incluindo ainda esses hospitais, os universitários, como no caso aqui dos mais conhecidos como o Hospital Universitário Oswaldo Cruz, o PROCAP, o CISAM, que são hospitais vinculados à Universidade de Pernambuco, ou seja, da rede estadual. E também temos o Hospital das Clínicas, que está vinculado à Universidade Federal de Pernambuco, que está vinculado diretamente à União, ou seja, à esfera federal. O Sistema Único de Saúde, além dos hospitais universitários, ele também é formado pelos laboratórios e os hemocentros. No caso dos hemocentros, que são os bancos de sangue, nós temos aqui no estado de Pernambuco o HEMOP, além de que os serviços que também abrigam a questão da vigilância sanitária, da vigilância ambiental, da vigilância epidemiológica, além daquelas fundações, institutos de pesquisa e também de academia científica. Nós temos também alguns prestadores de serviço, como aqui no caso do IMIP. Nós temos entre esses centros de pesquisa, nós temos a Fiocruz e outros que fazem parte dessa rede que forma o Sistema Único de Saúde. E assim, em termos de números, só para vocês terem ideia, o Sistema Único de Saúde, ele ainda em 2013, a gente hoje, quando vai pensar 2013 para 2021, são 8 anos se passaram, mas só para vocês terem ideia, em 2013, o SUS ele respondia por 152 milhões de pessoas que dependiam diretamente e exclusivamente do SUS para ter acesso aos serviços de saúde, tá? O que representava na época um total de aproximadamente 80% da população brasileira. E nesse contexto, só para vocês terem ideia da dimensão do tamanho do SUS, lembrando que isso é a nível Brasil, o SUS ele chegava a realizar em torno de 2,8 bilhões de procedimentos ambulatoriais. E o SUS ele foi responsável nessa época em aproximadamente realizar 2,8 bilhões de procedimentos ambulatoriais. Isso durante um ano. E fez aproximadamente 9,7 milhões de procedimentos de quimioterapia e radioterapia. E aproximadamente 236 mil cirurgias cardíacas. Você tem ideia da complexidade do tamanho do que é o Sistema Único de Saúde. Lembrando que toda a cobertura desses, não só da intervenção cirúrgica, mas inclusive do acesso ao diagnóstico, acompanhamento médico de maneira eletiva, a questão do acesso a alguns tipos de medicamento, a campanhas específicas, tudo fica sob os auspícios do SUS. Então, o SUS é um grande plano de saúde popular que as pessoas têm acesso sem pagar um único centavo. Aliás, paga-se porque nós, querendo ou não, pagamos imposto em tudo que fazemos, qualquer operação que fazemos de compra, de contratação de serviço, de operação bancária. Então, o SUS ele é sustentado através dos impostos que pagamos. E a ideia do SUS, da saúde pública aqui no Brasil, é girar em torno de alguns princípios. E os princípios estão relacionados à questão da universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência, seja primário, terciário, secundário, quaternário. E aí essa questão da subdivisão está relacionada ao tipo de complexidade do hospital. Aqueles hospitais primários e secundários são aqueles de entrada que, em boa parte, realizam os procedimentos ambulatoriais eletivos e pequenos procedimentos minimamente invasivos. A partir do terciário e quaternário, aí entra a mais alta complexidade, inclusive a questão de cirurgia de grande porte, transplante, cirurgias plásticas. E uma das coisas principais do Sistema Único de Saúde é a questão da integralidade da assistência. Você tem acesso a tudo, desde o acompanhamento eletivo até uma cirurgia de grande porte. Outra coisa é a questão da preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral. A questão da igualdade à assistência à saúde, ou seja, ninguém vai ser, o cachorro lateu aqui, me desconcentrou. Ou seja, a questão da igualdade de assistência. Ninguém
vai ser tratado de forma diferente apenas porque tem mais dinheiro, apenas porque tem uma religião diferente, apenas porque tem uma cor diferente. Não, todo mundo é atendido da mesma maneira. A questão do importante do SUS também é a questão da divulgação das informações, que serve inclusive para estudos epidemiológicos, a utilização da epidemiologia para o estabelecimento de algumas prioridades, ou seja, a intervenção e o acompanhamento epidemiológico das possíveis causas das doenças, a participação da comunidade, já foi falado anteriormente, as pessoas poderem participar das decisões, a descentralização político-administrativa, principalmente nos municípios, ou seja, cada um dos municípios fica sob a responsabilidade de fazer o acompanhamento da evolução da saúde dos seus munícipes, a questão da conjugação dos recursos da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios para subsidiar as atividades do Sistema Único de Saúde, a capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência, seja da primária, terciária e quaternária, do acesso aos serviços ambulatoriais, aos hemocentros, aos centros de diagnóstico, a questão da organização do atendimento específico para as mulheres que são vítimas de violência doméstica em geral, também as campanhas direcionadas aos idosos, às crianças, ao acompanhamento psicológico, a questão das cirurgias plásticas reparadoras. Então você vê que o SUS ele é um sistema grande e é capaz de abrigar todo o direcionamento da saúde para a população brasileira. Já no ano 2014, só para vocês terem ideia, foram realizados 4,1 bilhões de procedimentos ambulatoriais e 1,4 milhões de consultas médicas através do Sistema Único de Saúde. O SUS, ele sendo criado a partir da Constituição Federal de 1988, ele foi regulamentado pela Lei 8.080 de 1990, que é a Lei Orgânica da Saúde. E essa lei orgânica, ela definiu a forma como o sistema ele iria funcionar. Seria direcionado a um conjunto de ações e serviços direcionados à saúde, prestado pelos órgãos, tanto quanto as instituições públicas, seja federal, estadual ou municipal, da administração direta ou indireta, tanto quanto as fundações mantidas pelo poder público, que iriam constituir o Sistema Único de Saúde. Então você vê hoje os grandes hospitais que já existiam, o crescimento das unidades de saúde, que são as UPAs, que são administradas por OS, ou seja, há uma participação da esfera privada dentro desse sistema, além da prestação de serviços, ou seja, o SUS ele contrata alguns serviços privados para dar sustentabilidade ao seu modelo de assistência aos seus pacientes, aos seus usuários. E aí você tem ideia da magnitude que é o Sistema Único de Saúde, que nós vamos discutir, vamos nos debruçar um pouco mais na próxima aula. Vem comigo!